Olá, prezada acadêmica, prezado acadêmico da PUC Goiás. É uma satisfação reencontrar você, que fará em breve o ENAD, para que possamos continuar esse nosso bate-papo sobre a prova de formação geral, mais especificamente sobre o eixo temático Arte e Cultura, em mais uma parte de nosso seminário. No encontro anterior, entramos em contato com importantes informações sobre o ENAD, sobre a estrutura da prova e a forma como os conteúdos serão cobrados. Verificamos as habilidades e competências avaliadas pelos examinadores, conversamos sobre a prova de formação geral e a importância do eixo Arte e Cultura e estudamos brevemente duas questões de provas anteriores. Agora, nesse segundo momento, a ideia é lermos juntos algumas questões de múltipla escolha e assim termos uma noção mais ampla dessa avaliação e traçarmos estratégias que nos conduzam a um bom desempenho. Como dito anteriormente, a prova de formação geral é composta por 10 questões, sendo 8 objetivas e 2 discursivas. Os eixos temáticos que compõem essas questões são variados. Tratam desde ética e cidadania, passando por tecnologias da informação e comunicação, meio ambiente, responsabilidade social, políticas públicas, entre tantos outros. Não é possível dizer ao certo quantas questões de arte e cultura comporão a prova, muito menos se essas questões serão discursivas ou não. E é por isso que estamos analisando a prova de uma forma mais global, menos específica, para que este seminário sirva de subsídio também para os outros temas, embora as questões relacionadas tenham relação com o nosso eixo, que é arte e cultura. Vai aparecer agora em sua tela a imagem que compõe uma das questões que foram selecionadas para o nosso estudo, e depois serão projetados o enunciado e os itens. Em relação à imagem que você vê, nós podemos dizer que pertence à paisagem urbana e há a presença de um viaduto e sob o viaduto a manifestação do grafite. Observando a imagem, o estudante poderá, com seu conhecimento de mundo, analisar os itens sem que deles sejam cobrados conhecimentos específicos sobre a história da arte ou sobre teorias mais profundas a respeito da organização das sociedades. Contudo, esse estudante precisa perceber que o grafite, enquanto manifestação cultural, artística, que conquista o seu espaço pela resistência, pelo engajamento e que ainda hoje sofre com ações polêmicas e inquestionáveis, como as implementadas na cidade de São Paulo, por exemplo, são exatamente o objeto dessa questão. Assim como o break, o grafite é uma forma de apropriação da cidade. Os muros cinzentos e sujos da cidade são cobertos por uma explosão de cores, personagens, linhas, traços, texturas e mensagens diferentes. O sujo e o monótono dão lugar ao colorido, à criatividade e ao protesto. No entanto, a arte de grafitar foi, por muito tempo, duramente combatida, pois era vista como ato de vandalismo e crime contra o patrimônio público ou privado, sofrendo por causa disso forte repressão policial. Hoje, essa situação encontra-se bastante amenizada, pois o grafite conseguiu legitimidade como arte e como tal, tem sido reconhecido tanto por governantes quanto por proprietários de imóveis. E aí, considerando a figura acima e a temática abordada no texto, pede-se para que sejam avaliadas as informações que estão aparecendo na sua tela. A primeira afirmação diz: o grafite pode ser considerado uma manifestação artística pautada pelo engajamento social, porque promove a sensibilização da população por meio não só de gravuras e grandes imagens, mas também de letras e mensagens de luta e resistência. 2. Durante muito tempo, o grafite foi marginalizado como arte por ser uma manifestação associada a grupos minoritários. E 3. Cada vez mais reconhecido como ação de mudança social nas cidades, o grafite humaniza a paisagem urbana ao transformá-la. É correto o que se afirma em, e aí são dadas as opções, e o estudante deverá marcar a letra E, que traz todos os itens colocados como verdadeiros. E aí, como já foi dito anteriormente, espera-se que esse estudante consiga reconhecer não só o grafite como manifestação artística, mas também o seu contexto, sobretudo o contexto atual. Ainda sobre essa questão, basta que os conhecimentos de mundo sejam somados à percepção do estudante de que essa manifestação artística está fortemente ligada a uma questão de ordem cultural. Passando para a próxima questão, a que aparece agora neste momento na sua tela,
é uma questão diferente da anterior. Na anterior era necessário analisar os itens e reconhecer os itens como verdadeiros ou falsos para marcar a resposta correta. Aqui nós temos dois enunciados ligados pela palavra porquê. O primeiro diz o seguinte: para preservar a língua é preciso o cuidado de falar de acordo com a norma padrão. Uma dica para o bom desempenho linguístico é seguir o modelo de escrita dos clássicos. Isso não significa negar o papel da gramática normativa. Trata-se apenas de ilustrar o modelo dado por ela. A escola é um lugar privilegiado de limpeza dos vícios de fala, pois oferece inúmeros recursos para o domínio da norma padrão e, consequentemente, distância da não padrão. Esse domínio é o que levará o sujeito a desempenhar competentemente as práticas sociais. Trata-se do legado mais importante da humanidade porque a linguagem dá ao homem uma possibilidade de criar mundos, de criar realidades, de evocar realidades não presentes. E a língua é uma forma particular dessa faculdade, a linguagem, de criar mundos. A língua, nesse sentido, é a concretização de uma experiência histórica. Ela está radicalmente presa à sociedade. Então aqui o estudante ele precisa analisar esses dois enunciados com um conectivo, que é o conectivo porquê, ligando esses dois enunciados, ou seja, o que está sendo dito aqui é que existe uma relação entre os dois enunciados e que essa relação é uma relação de explicação. Analisando a relação proposta entre as duas asserções acima, assinale a opção correta. Então, esses dois fragmentos unidos pelo porquê seguem o modelo de item de asserção-razão. Você já está habituado a esse modelo, pois ele está presente na avaliação interdisciplinar que você faz 2 vezes no ano. Mas é importante que o observemos também, já que é diferente da questão anterior, que é de resposta ao item em múltipla escolha. O primeiro fragmento de texto apresenta uma visão purista da língua, ultrapassada, mas ainda bastante encontrada entre alguns estudiosos do idioma. Contudo, não pode ser considerada verdadeira, já que envolve questões que não podem ser comprovadas, generalizadas, como a que está presente no último período, entre aspas. Esse domínio é o que levará o sujeito a desempenhar competentemente as práticas sociais. Trata-se do legado mais importante da humanidade. Ora, é uma visão puramente subjetiva. O segundo fragmento, no entanto, está contextualizado socio-historicamente. Percebe-se a língua, a linguagem como um produto histórico. São visões que aparecem no primeiro e no segundo enunciado incomunicáveis, já que representam olhares opostos sobre a língua, sobre a linguagem. E aí tentar combiná-las é uma relação pouco lógica. E aí nós vamos ter aí, obviamente, após essa leitura atenta, a ideia, a conclusão de que o primeiro enunciado é falso e o segundo é verdadeiro, então um não explica o outro. Na última questão que nós vamos analisar e que aparece agora na sua tela, nós temos um texto poético. O texto tem como título Retrato de uma Princesa Desconhecida. Para que ela tivesse um pescoço tão fino, para que seus pulsos tivessem um quebrar de caule, para que seus olhos fossem tão frontais e limpos, para que sua espinha fosse tão direita e ela usasse a cabeça tão erguida, com uma tão simples claridade sobre a testa, foram necessárias sucessivas gerações de escravos, de corpo dobrado e grossas mãos pacientes, servindo sucessivas gerações de príncipes, ainda um pouco toscos e grosseiros, ávidos, cruéis e fraudulentos. Foi um imenso desperdiçar de gente para que ela fosse aquela perfeição solitária, exilada, sem destino. Essa questão foi escolhida para que a nossa observação pudesse chegar ao texto poético. O enunciado diz: no poema a autora sugere que, e aí nós temos que completar com o item correto, Nós temos aqui o texto poético como suporte. Nós sabemos que a poesia e a literatura estão ligadas às artes, mas, mais uma vez, não é solicitado do estudante conhecimento específico na área, mas condições de ler e interpretar um texto cuja linguagem é artística. Propõe-se aqui a leitura do poema Retrato de uma Princesa Desconhecida, de uma importantíssima
poetisa portuguesa do século XX. E aí, quando a gente faz a leitura dos itens que aparecem agora na sua tela, vemos grande facilidade de resolução, motivada sobretudo pela distância entre os distratores e a alternativa correta. Vamos observar esses distratores. A alternativa A propõe que os príncipes e as princesas são naturalmente belos. Não há nenhuma relação entre beleza e nobreza, obviamente. Na alternativa B, não há nenhum indício no poema que justifique a sua afirmação, a de que os príncipes generosos cultivavam a beleza da princesa. E aí absurda também é a alternativa C, que traz uma beleza que seria desperdiçada pela miscigenação, fato que seria ocorrência de claro preconceito racial. Na letra E, o exílio é apenas um fato vivido pela princesa, talvez devido às artimanhas de seus governantes e nunca uma causa de seu corpo esbelto. Então a gente consegue encontrar a resposta muito mais pela distância entre os distratores e a resposta correta do que exatamente com base nos nossos conhecimentos específicos a respeito da teoria da literatura, da teoria do texto poético, mas o texto poético enquanto suporte. Muito bem, prezada acadêmica, prezado acadêmico, penso que esse nosso bate-papo pode promover uma aproximação entre você e aquilo que será cobrado na avaliação que você fará e que com certeza terá o sucesso como resultado. A partir de agora, empreenda seus estudos com dedicação, assista aos outros seminários temáticos, abasteça-se de conhecimentos e de informações. Certamente, esses momentos de estudo contribuirão mais ainda para que você possa seguir com o seu finalzinho de curso de forma eficiente, o que o conduzirá a uma bela e brilhante carreira. Parabéns por escolher a PUC Goiás, parabéns pela escolha do curso e parabéns por ajudar o seu curso nesse desafio de alcançar a nota 5 no ENAD. Desejo a você uma excelente prova, que Deus ilumine a sua mente e seu coração e que você siga com sucesso. Muito obrigada pela companhia e um abraço carinhoso.